graças aos estudos bíblicos, finalmente hoje eu consigo ter uma ideia diferente do livro de Daniel e também de Apocalipse. Vamos então, pastor Filipe Dumbi, ao cerne do nosso programa. A nossa primeira pergunta, quem envia é o Mateus Calhata. Um abraço para si e também para a sua família. E ele pergunta o seguinte: a Bíblia, pastor Filipe Dumbi, proíbe a doação de sangue? Pastor, o que a Bíblia nos diz sobre o sangue? É pecado doar sangue? Olha, muito bom. A pergunta, na verdade, foi feita pelo Mateus. Mateus quê, João? Mateus Calhata. Ok, Mateus Calhata. Muito obrigado, irmão Mateus. Permita-me que eu lhe chame de irmãos, afinal de contas, pela perspectiva bíblica, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Vamos ler aqui o texto de Levítico, capítulo... Vamos ler aqui Levítico, capítulo 17. Na verdade, há tanta gente por aí dizendo que doar sangue é pecado. Inclusive, existe um movimento religioso, um grupo religioso, que eles se abstêm na prática de doação de sangue. Ou seja, para eles é pecado fazer a doação de sangue. Não podem fazer a doação de sangue. E muitos desses irmãos, eles baseiam-se no texto de Levítico, capítulo 17. Exatamente, Levítico, capítulo 17, verso 10 a verso 11. Esse assunto pode ser abordado tanto no capítulo 3, verso 16, e inclusive nesse capítulo 17, verso 10 a 11, e também em outros textos bíblicos. Permita-me, eu vou ler aqui, eu lerei o capítulo 17, mas deixa eu fazer uma leitura aqui rápida do capítulo 3, verso 17, diz o seguinte, Levítico capítulo 3, verso 17 diz: Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Ou seja, temos aqui uma proibição de não comer o sangue. Ou seja, Deus proibiu para que os israelitas não pudessem, em nenhuma de suas moradas, tomar a prática de comer o sangue. E ainda mais aqui no capítulo 17, verso 10 a 11, nós temos aí a epígrafe acima do capítulo 10, a proibição de comer sangue. E o verso 10 vai dizendo, verso 10 e 11, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Ou seja, o sangue era exatamente usado para ser aspergido sobre o altar do holocausto, representando ou simbolizando o sangue derramado. E eu gostaria que o João lesse primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16. Vamos terminar com esse texto. Primeira epístola de João. Enquanto você está abrindo aí, eu também estou aqui abrindo para ser mais rápido. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16. Ok, primeira epístola de João 3,16. Ok, já achei aqui. Eu também já achei. Aqui, na sua, pode ler aí? Eu posso ler? Primeira epístola de João? Capítulo 3, verso 16. Ok. Posso ler? Pode ler. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte. 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ok, então, na verdade, o sangue simboliza vida. Sangue é vida. Então, se Cristo deu a sua vida por nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, e o texto bíblico diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, então nós podemos exatamente fazer a doação de sangue, porque sangue é vida, é dar a vida para que o outro sobreviva. E eu acredito que
tenho a certeza de que Deus não ficaria feliz vendo alguém aí morrendo, precisando de sangue, mas há pessoas que poderiam doar sangue, mas não o fazem. Então, estas pessoas estariam exatamente pecando contra Deus, porque a doação de sangue não é uma prática pecaminosa, até porque a Bíblia não fala de transfusão de sangue. Então, nós podemos sim fazer a doação de sangue. Aliás, é algo que naquela altura não existia, né, pastor? Exatamente, transfusão de sangue não existia. Mas então, pastor, o que terá estado na base deste tipo de doutrina distorcida de entender que não se pode doar sangue? Olha, na verdade, isso tem que ver com o tipo de hermenêutica usada por algumas outras denominações, algum grupo religioso. A hermenêutica usada por uma denominação, às vezes, pode ser diferente da hermenêutica usada por outra denominação. E a hermenêutica estuda a interpretação dos textos bíblicos. Então, se a pessoa interpreta de forma errônea, é claro que o seu argumento será diferente em relação ao argumento de outro que usa uma hermenêutica também diferente. Então, o que diferencia aqui na interpretação dos textos bíblicos é exatamente o tipo de hermenêutica que é usado pela denominação ou pelo grupo religioso. Então, nós não temos a mesma forma, o mesmo tipo, a mesma hermenêutica, a mesma interpretação. Muito bem, pastor. Pastor, a nossa próxima pergunta é pergunta assim. O nosso ouvinte pergunta ao pastor Felipe Dumbi e começa da seguinte maneira: olá, pastor Felipe Dumbi, espero que esteja tudo bem com o pastor. É pecado fazer sexo no sábado? Exatamente. Muito obrigado pela questão. Na verdade, esse é um assunto bastante discutido. Eu já estive em lugares onde muita gente foi fazendo questões de gênero. Fazer sexo no sábado, se é pecado ou não. Essa é uma questão de um adventista. Exatamente. Olha que os que, na verdade, defendem que fazer sexo no sábado é pecado, eles usam o texto base de Isaías capítulo 58, verso 13. Deixa-me aqui abrir o texto bíblico, Isaías 58, verso 13. Mas primeiro precisamos aqui deixar claro de que o sexo só pode ser feito entre casais, pessoas casadas. O sexo não pode ser praticado por pessoas solteiras. Exatamente. Então, isto para pessoas solteiras seria pecado. Somente para pessoas casadas. Pastor, é limitado. Isaías? Então, Isaías 58, verso 13. Enquanto nós aqui abrimos a nossa Bíblia, convidamos também o estimado amigo ouvinte aí onde estiver para abrir também a sua Bíblia. Caso esteja no seu escritório, pode acessar a Bíblia online ou a sua Bíblia no telemóvel, né? a Bíblia digital. Esse é o seu programa Bíblia Responde. Para você poder participar do nosso programa, basta enviar a sua mensagem para o 923 89 21 77. E pode também ligar. O número é o 923 50 91 24. Ok. Então, Isaías 58, verso 13, diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E verso 14 vai aqui dizendo: então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, Isaías capítulo 58, verso 13, este texto tem a sua conclusão até ao verso 14. No entanto, as pessoas usam esse texto para falar de que
pessoas casadas fazendo sexo no dia do sábado, então estão cometendo um pecado. Primeiro, nós não podemos colocar na boca do profeta aquilo que ele não pensava, aquilo que jamais circulou em sua memória. Ou seja, o texto de Isaías 58, verso 13 a 14, nada tem que ver com sexo no dia do sábado. Nada tem que ver com sexo no dia do sábado para os casados. Primeiro, o sábado é santo, é sacro, sagrado. E isto nós podemos confirmar pela base bíblica de Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, e inclusive Êxodo 31, verso 13. E claro, no Novo Testamento nós podemos ter também base, isto de acordo com Marcos 2, 27 a 28 e pelo menos Lucas 4, verso 16. E mais, o sexo também é santo. O sábado é santo, sagrado. O sexo também é santo, é sagrado. O que é algo santo? Algo santo, palavra santo no grego é agios. No hebraico é kadosh. Tanto a palavra hebraica kadosh quanto no grego agios significa separado para um propósito especial. E sábado, como dia santo sagrado, foi separado para um propósito especial, para que os filhos de Deus o adorassem nesse dia, para que guardassem esse dia. E o sexo é santo, é sagrado, separado para um propósito santo também. E qual é o propósito? É para que seja feito dentro do matrimônio, não para pessoas solteiras. Então, se é santo, é sagrado. Então, sábado que é santo, é sagrado. Mas o sexo que é santo, é sagrado. Somando, indo aqui em um jogo matemático, santo mais santo é igual a santo, ou poderíamos dizer até santíssimo. Então, nada tem que ver com pecado para pessoas casadas fazendo sexo no dia do sábado. E essa compreensão pode ser alargada quando nós estudarmos detalhadamente ainda mais. Eu recomendo, estimado ouvinte, ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, todo o capítulo. E também leia Gênesis, capítulo 2, verso 18 e verso 24. Então, aí você vai acabar concluindo e percebendo que o sexo no sábado, o sexo para pessoas casadas no dia do sábado não é pecado. Muito bem, pastor Felipe Dumbe, e esperamos que o nosso amigo ouvinte que enviou para nós esta mensagem esteja então a nos ouvir e também atento à resposta dada pelo pastor Felipe Dumbe. Nós vamos continuar a nossa próxima pergunta. Quem faz é o Duarte Cachipepe. Isso mesmo, nosso amigo ouvinte Duarte Cachipepe, do Cazenga. É pecado evitar filhos usando métodos anticoncepcionais? Muito obrigado pela questão. Essa é uma pergunta muito, mas muito importante. Se nós estudarmos Gênesis capítulo 1, verso... Vamos abrir Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1. Certo. Ok. Este é o seu programa Bíblia Responde, 923-89-2177. Este é o contato para que você envie a sua mensagem e participe do nosso programa. Aquela dúvida que você tem, aquela que lhe faz confusão, como só dizer-se, que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Sabe aquela? Mande para nós. Aqui a Bíblia vai responder. Ok, Gênesis capítulo 1, verso 28. O Senhor, quando o homem foi feito, quando o homem foi criado, Deus disse o seguinte, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus deu a ordem de que o casal, primeiramente, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, deveriam multiplicar-se, enchendo a terra. Então, eles deveriam exatamente ter filhos, e esses filhos certamente poderiam também ter outros filhos, e assim
sucessivamente a terra poderia se encher de gente. E tanto é que nós começamos e podemos ver isso a partir do capítulo 4, a partir do capítulo 5 em diante. E é interessante aqui de que quando Deus falou da multiplicação para encher a terra, Deus não estava exatamente, em outras palavras, dizendo de que o homem poderia multiplicar-se tendo muitos filhos, mesmo não tendo possibilidade de sustentá-los, mesmo não tendo possibilidades de cuidar desses filhos, de ajudar esses filhos em todos os sentidos e fazer apenas. Não. É preciso que nós tenhamos em conta o elemento cuidado, o elemento de ajudarmos esses filhos em todos os aspectos. Porque eu não vou fazendo filhos constantemente, não tenho possibilidade de colocar esses filhos na escola, não tenho possibilidade de colocar esses filhos, quem sabe, fazer algum curso, ou alimentá-los. Eu preciso exatamente ter limitação com base aquilo que é parte do meu rendimento, aquilo que é parte do meu ganho, do meu salário, porque senão eu acabarei fazendo sofrer os filhos que são uma bênção do Senhor. Isso de acordo com Salmos 127, verso 3, porque os filhos são herança do Senhor. Então Deus dá aos pais para que os pais cuidem desses filhos. Então, se eu não tenho condições suficientes e ganho pouco, eu tenho que fazer um planejamento, um planeamento. Então, eu tenho que conversar com a minha esposa e, claro, aí vai haver uma compreensão entre o homem e a mulher e, de facto, podem ser feitos ou usados os métodos contraceptivos. Mas, e aqui precisamos delimitar, não podem ser usados aqueles métodos contraceptivos que acabam causando aborto, acabam sendo desagradável e até pecado do ponto de vista divino. Mas se nós usarmos os métodos contraceptivos que são legais, que são bons, agradáveis aos olhos de Deus, claro que pode ser permitido, a pessoa pode fazer o planeamento, podem usar os métodos contraceptivos, não há pecado nenhum. Muito bem, pastor. Muito obrigado pela resposta dada. E esperamos também que o nosso amigo ouvinte tenha ouvido a resposta e que esteja satisfeito com a resposta. A nossa próxima pergunta, pastor Filipe Dumbi. A Igreja Adventista é uma seita? Muito boa pergunta. A palavra seita, já houve algumas pessoas que chamaram a Igreja Adventista de seita há um tempo atrás, não sei agora, mas algumas pessoas consideram a Igreja Adventista como uma seita, inclusive dizem que nós é que adoramos Ellen White, enfim. Mas é preciso deixarmos aqui claro ao nosso estimado ouvinte de que a palavra seita, João, só para termos aqui uma noção, a palavra seita, ela pode ser entendida em duas vertentes. Primeiro, seita, um movimento religioso pode ser considerado como uma seita quando é exatamente diferente, em relação aos outros movimentos religiosos. Diferente em termos de apresentar a verdade bíblica para as pessoas, para o mundo. Doutrinas bíblicas corretas, ensinamentos bíblicos corretos. Essa é a primeira vertente. Segunda vertente, um movimento religioso pode ser considerado como uma seita
quando exatamente é diferente no sentido de que apresenta doutrinas contrários à perspectiva bíblica ou ensinamentos contrários à perspectiva bíblica. Então, no primeiro sentido, se chamarem a Igreja Adventista de uma seita, é claro que eu até posso não discutir, porque no primeiro sentido, na primeira vertente, aplica-se. Mas, de acordo com um dos historiadores evangélicos, chamado Hélio Gibbs, ele diz que um movimento religioso pode ser considerado como uma seita quando este movimento religioso desconsidera ou nega os seguintes pontos doutrinários. Primeiro, a Trindade. Quando um movimento religioso nega a Trindade, quando um movimento religioso nega a divindade de Cristo, quando um movimento religioso nega a encarnação de Cristo, quando um movimento religioso nega a ressurreição de Cristo e quando um movimento religioso nega a doutrina do juízo. Então, quando nega esses 5 pontos, então esse movimento religioso pode ser considerado como uma seita. Então, se chamarem os adventistas, ou a igreja adventista, como uma seita, eu até posso não me sentir ofendido, porque Paulo também uma vez foi chamado de sectário. Isso lá de acordo com Atos capítulo 24, verso 14. E tanto é que Paulo deu uma resposta dizendo o seguinte, vou terminar com esse texto. Atos capítulo 24, verso 14. Paulo diz assim: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, esta é a resposta para o nosso estimado ouvinte relativamente à pergunta que foi feita. Muito bem, pastor. Próxima pergunta. Algumas pessoas dizem que Maria está no céu. Será que existem evidências bíblicas para esta afirmação? Antônio Marcelino. Ok. Na verdade, existe algum grupo religioso até mesmo. Um grupo religioso que afirma de que Maria está no céu e nós temos que adorar Maria. Temos que nos venerar diante da Maria. Se nós lermos, vamos pegar aqui o texto de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu acho que o João também já ouviu, talvez, esse ensinamento de que Maria está no céu. Já sim, várias vezes. Exato. Vamos pegar aqui o texto de Atos. É uma doutrina praticamente que já está enraizada nas nossas sociedades. Já está em todo o mundo. Completamente. É isto mesmo. Vamos pegar aqui Atos. Atos capítulo 1, verso 14. Atos capítulo 1, verso 14. Ok. Ok. Atos capítulo 1, verso 14. Já encontrou, né, João? Já sim. Ok. Eu já encontrei também, mas eu dou primazia que você leia. Leia, por favor, o texto. Muito obrigado. É um prazer receber essa primazia de um pastor, servo do Senhor. Sim. Vamos então à leitura. Todos estes perseveravam unicamente ou unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ok. Veja que o verso 6 até ao verso 11 retrata da ascensão de Cristo, a ascensão de Jesus aos céus. Jesus, naquele momento, tinha que subir ao céu, mas ele deixou uma orientação aos discípulos que o aguardassem onde? Em Jerusalém. Para exatamente, posteriormente, lá receberem a descida do Espírito Santo, que é fundamentado no capítulo 2, que é o capítulo posterior. E se o verso 6 até 11 retrata da ascensão de Jesus, Jesus subiu aos céus, o verso 12 ao verso 14 vai falando dos discípulos que estavam exatamente aguardando em Jerusalém.
E ao mencionar estes discípulos, aqui o verso 14 vai fazendo também menção de quem? De Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, este é um texto evidente de que Maria não subiu ao céu. Não subiu ao céu. Mas Maria também aguardou, juntamente com os discípulos em Jerusalém, a descida do Espírito Santo. Então, paremos exatamente de apresentar a ideia, o argumento de que Maria está no céu. Maria, de fato, não está no céu. Ela está aguardando também a segunda, ela está também aguardando. Ela está aguardando a segunda vinda de Cristo também. Muito bem, pastor. Pois é. Então, nosso amigo ouvinte, é bom estudar as Sagradas Escrituras e é bom quando nós temos dúvidas, porque só tem dúvidas aquela pessoa que estuda. Não é isso, pastor? Exatamente. Então, não hesite, não tenha vergonha, não tenha receio de nada. Todos nós, para aprendermos, precisamos primeiro questionar. E este é o segredo do aprendizado. Se você quer ter conhecimento, questione, pergunta. E a Bíblia Sagrada está aqui sempre aberta para responder às suas perguntas no programa A Bíblia Responde. Nós estamos assim a colocar um ponto final nesta edição. Queremos agradecer o carinho da sua audiência e pedirmos que Deus conceda bênçãos, paz e muita segurança, porque nós precisamos desta segurança e precisamos estar envolvidos nos braços de Cristo para que tudo nos corra bem. Paz, saúde, bênçãos, é o que lhe desejo nesta manhã e que tudo lhe vá bem. Pastor Filipe Dumbi, muito obrigado pela sua presença aqui. Queremos contar consigo sempre e que Deus continue abençoando o seu ministério também. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos nós. Não se esqueça, pergunte e a Bíblia responde.